E aí galera, meu nome é Matheus Correia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Speed Art aqui no meu canal. Então, hoje eu vou pintar, na verdade, esse de One Piece. Sim, One Piece mais uma vez, gosto bastante, né? Então, é isso, bora pro vídeo. E nesse vídeo decidi ser um pouco mais simples e falar um pouco das dificuldades que eu tive ou das que eu evoluí, as habilidades que eu evoluí com o tempo. Então, duas delas são o fogo e transformar a personagem de anime em 3D, ou melhor, fazer uma pintura com luz e volume mais complexa que o próprio desenho, né, que mostra ali aquelas cores chapadas, certo? Mas especificamente o rosto, ou seja, eu vou começar aqui já falando um pouco desse assunto do anime, que quando a gente está desenhando, começando a pintar, aprendendo pintura digital, a gente desenha um desenho e ele, na verdade, muitas vezes é bem simplificado. Muita gente começa com o estilo de anime, porque se identifica mais no início, começa o desenho por causa do anime. Então, eu entendo bastante, então vou falar bastante de anime também. Mas não se diferencia de outros estilos de desenho, como, por exemplo, cartoon, animação mesmo, que são desenhos mais simples, então serve tanto para um quanto para outro. O negócio é quando a gente desenha um desenho 2D, a gente não está pensando muitas vezes na volumetria, nos volumes daquelas formas, né? A gente praticamente só está fazendo o contorno delas. Então a gente desenha o nariz com uma linha, e no anime, que é só um tracinho, como que você explica aquele volume ali naquele corpo? É complicado, né? Então, quando eu estava começando a pintura digital e me deparava com esse tipo de situação, eu desenhava um anime, e quando eu ia desenhar, principalmente quando eu ia pintar, né, principalmente no rosto, eu tinha dificuldade de traduzir aquele desenho 2D, que era um monte de contorno sem muita lógica, né? Porque o nariz ser um traço, como que eu ia pintar aquilo sem usar contorno, né? Porque esse não era o estilo que eu queria usar no contorno. Eu queria tirar o contorno, deixar algo mais realista. Mas o desenho e os contornos não ajudam nisso. E com o tempo, com a evolução, estudando planos, volumes, como que a luz funciona entre esses formatos geométricos, passamoto. Bom, entendendo essas coisas que eu falei, você começa a entender como que você pode transformar aqueles planos chapados em volumes de luz e sombra. E na verdade é também complicado você transformar luz em sombra, porque existe muita interpretação por trás daquilo. Existem várias interpretações que você pode dar para um desenho que é muito simplificado. Se é feito de contornos, entende? Então o formato redondo, ele pode ter vários formatos. Ele pode ser um cilindro, ele com um contorno, né, de um círculo da cabeça, ele pode ser um cilindro, ele pode ser realmente redondo, uma esfera. Então você tem que ver esse tipo de coisa. Ele pode ser um cone visto de cima. Então tem várias interpretações que uma pessoa pode fazer que pelo contorno é difícil. Então eu entendo quem está começando na pintura digital tem essas dificuldades, até porque muita gente que está começando faz, vou pintar algo simples, um desenho simples, mas não consegue interpretar aquilo justamente porque é um desenho simples, sem muita lógica por trás daquilo. Lógica de luz e sombra, de realismo, do que funciona na vida real. Então você primeiro tem que desenhar com a intenção de saber o volume daquilo. Então se você desenha uma esfera, desenha linha fazendo um contorno na esfera, verticalmente, né? Não um contorno em volta do círculo. Vou mostrar uma imagem do que eu quero dizer. É isso aí. Faça esse tipo de coisa para você já entender o que você está fazendo ali e não tentar decifrar enquanto você faz a pintura. É muito mais simples. E isso eu tinha dificuldade no início também para pintar o estilo anime, o rosto no estilo anime, porque eu queria colocar... Caralho, olha essa moto. Quando eu pintava o rosto do anime, eu queria colocar muito volume. Eu queria colocar um volume que descaracterizava aquela referência que a gente tem dentro do anime. Então eu pintava um rosto com várias sombras, que nem um estilo mais realista. E a referência que a gente tem, né, desses desenhos é que eles não são nada assim, não tem esses volumes. Então a forma que eu achei para traduzir isso para uma pintura digital com volume, seguindo o estilo do anime, sem mudar o estilo, né, que você pode mudar para o estilo mais realista, sendo que você muda todo o desenho praticamente. Mas eu simplifiquei o rosto para fazer essa pintura,
para caber mais nesse estilo anime, sendo que com uma pintura mais complexa, né, com uma luz e sombra mais complexa do que o próprio anime. Então eu simplifiquei o rosto, sem colocar muito volume, então só um pouco ali para identificar o nariz, que existe um volume ali entre o nariz, um pouco ali no lábio, no formato do rosto, então no contorno do rosto um pouco de sombra, para dar um formato ali, não ficar algo chapado, e um pouco ali debaixo do olho ali, em cima do olho, só para um pouco de volume, para ainda deixar naquele estilo de anime que é chapado, sendo que mostrando que existe volume ali, é algo parecido, existe no mesmo mundo, entendeu? E eu soube fazer isso, eu entendi fazer isso com estudo mesmo, ninguém me disse, né? E isso parece muito simples, né, o que eu tô fazendo no Rai, só simplifica. É óbvio isso. Mas quando a gente tá começando, a gente se sente perdido, a gente quer colocar volume porque a gente aprendeu que tem que colocar volume, então é um pouco complicado mesmo. Mas hoje eu já sei traduzir muito mais as coisas porque eu quero, traduzir o desenho que eu quero, né? Então eu já desenho pensando no volume das formas, eu sei fazer pinturas de diferentes formas, eu entendo como que funciona a luz para um quadrado, para uma esfera, para um cilindro, e é o que você deveria, é o que eu recomendo, né, a pessoa estudar antes de sair pintando seus personagens. Senão você vai se frustrar, você tem que entender como a luz e sombra funcionam no mundo. E a outra coisa que eu tive dificuldade, eu tinha mais dificuldade, na verdade nem posso dizer isso porque eu só fiz 2 vezes na minha vida, incluindo essa, que é o fogo, pintar o fogo. Fogo é um elemento muito lindo, então eu sempre quis pintar bem, na verdade, quando eu vou pintar, eu quero pintar bem, porque é um elemento que, se está mal pintado, fica sem graça e não parece de verdade, e se está bem pintado, é muito lindo. Então a primeira vez que eu fiz foi no meu vídeo do Eric Jacan, que de longe é meu vídeo favorito aqui do meu canal. Se você não assistiu, vá lá, eu me diverti bastante fazendo esse vídeo, então vale a pena dar uma conferida. Então, levando em consideração que aquela foi minha primeira vez fazendo fogo, eu gostei bastante do resultado de hoje, eu já senti uma melhora, eu já entendi um pouco mais do fogo, o formato. Na verdade, eu fiz de uma forma mais simples ainda do que eu fiz no Jacan. No Jacan eu testei várias coisas, desfoquei o fogo, fiz várias camadas para fazer aquele fogo, que na verdade o resultado ficou um pouco artificial, devo admitir, mas não que eu não tenha gostado, eu gostei. Foi minha primeira vez, né? Eu não vou me exigir muito, e nessa segunda eu já vi uma boa melhora, e nas próximas vezes eu quero melhorar ainda mais, porque fogo é muito bonito e vale muito a pena você aprender a pintar um fogo direito. E o que leva em consideração não é só você pintar o fogo, mas o fogo é uma luz, né, que está sendo emitida, então os elementos que estão sendo influenciados à volta. Então eu pintei o fogo influenciando o corpo dele. Então no corpo dele eu fiz as luzes, né, a luz sendo refletida do fogo, que ficou bem bonito, porque na pintura eu coloquei a sombra bem fria, que eu fiz uma camada de multiply e pintei o corpo dele de azul. Quem tem Photoshop sabe o que eu estou fazendo, quem está aprendendo pintura digital. E a luz eu fiz com sobreposição de cor, com um tom quente, alaranjado, avermelhado. E o resultado ficou bem bacana, dá essa luz mais dramática, dá para ver a intensidade da luz do fogo. Então eu gostei bastante do resultado desse fogo e vou melhorar nas próximas vezes. Sei lá. Guarde o que eu tô falando. Bom, é isso, eu vou mostrar aqui o resultado para vocês, eu vou parar de falar porque já deu 9 minutos, eu nem tinha o que falar para esse vídeo, mas já falei demais. Então bora ver como ficou esse resultado? E aí está o nosso Ace de One Piece. Olha aí o fogo que eu tava falando, nem tava aparecendo para vocês, mas ficou com uma surpresa, ficou confuso aí para vocês. Fogo, mas que fogo? E aí está o fogo que eu tava falando, acabei não gravando essa parte, mas ficou uma surpresa bacana, né? Pra ver, tipo, tá assim, né? E tipo, uau! Nem sei o que eu tô falando, tô parecendo doido aqui. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do desenho. Eu gostei bastante do resultado, tô bem feliz. Eu sempre quis desenhar o Ace porque eu gosto bastante do personagem, o irmão do Luffy, né? E me identifico bastante com ele. Então é isso, tô bem feliz com o resultado, espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo o que você achou desse desenho. Você também tem dificuldade de transformar os planos,
os seus personagens em 3D ou mesmo desenhar, pintar fogo, comenta aí que eu quero saber. Também confere os meus outros vídeos do canal, não esquece de ver aquele vídeo do Eric Janka que eu falei. Se inscreve aí no meu canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo, dê um like para dar um suporte aqui no canal, que não custa nada e vai ajudar bastante, certo? É isso, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.